Eu tô assistindo aqui o podcast aqui do Fala Glauber, né, podcast. Ahn, É um podcast igual a maioria, porém é um cara que ele gosta de ter pegada, porém espero que ele não seja, ele não foi das forças militares e tal, seja um cara da mídia, né? Ele tenta ser politicamente correto na live dele lá, até beleza, é dinheiro. Mas tem uma coisa assim que grita o tempo inteiro. Então, eu não entendo as coisas, eu sou débil mental. Então, o que aconteceu? Deixa eu explicar novamente. Então, eu não entendi o que você falou. Eu não consigo ter o mínimo de atenção, compreensão e entendimento. Seja o mais superficial possível, burramente possível, imparcialmente, e falar assim: então, a Rússia não está perdendo, mas não está ganhando. A Ucrânia também não está perdendo, não está ganhando. Ninguém está morrendo, ninguém está vivendo, ninguém está lutando. Está todo mundo em paz. Me dá uma resposta assim, para mim, bem genérica, para o público idiota entender. Puta, mano. O cara tem um podcast que é um lugar que você pegar a ideia, entender a ideia, argumentar com a ideia, responder a ideia, criar teorias, entender quem está sendo convidado, entender a ideia do cara, botar o cara na parede. Tipo, é o cara dar o espetáculo. O podcast é um lugar para dar espetáculo. Ele consegue ser infinitamente pior do que a do Flow Podcast, porque o Flow Podcast, o cara sabe perguntar, ele sabe perguntar, ele sabe argumentar, ele sabe tocar pauta. Mas o Glauber, mano, o cara é péssimo, tá ligado? Aí você pode falar assim: mano, você tem um canalzinho aí de merda e tal. Então, eu tinha um podcast lá dos doidão da cabeça. E, mano, todos os entrevistados me elogiavam, fazia carinho, me paquerava, né? Porém, meu podcast é extremamente alternativo e voltado para o inconsciente das pessoas, né? Tanto que em uma semana eu fiz mais de 20 mil reais e os caras me expulsaram, me roubaram e mandaram foi 5 mil, 10 mil reais depois para mim. O pessoal do podcast lá do cara, né? Porém, eu sou muito formal e sei argumentar muito bem e as pessoas, infelizmente, gostam do tipo de pessoa assim igual você para falar no YouTube. Porém, no podcast, você tá livre para você orquestrar podcast. Se for podcast de guerra, você tem que estar muito bem informado e ter um posicionamento, né? E você precisa conhecer muito bem quem você está convidando. Você está convidando o Peter lá do Ideias Radicais. Já estou falando merda. Ideias Radicais é um histérico, com pulsão sexual feminina, extremamente controlador, que eu chamo de pulsão de controle. E o bicho tem pulsão de morte, porque o cara é tão obcecado nas coisas que ele não consegue, como fala, ele não consegue ter pulsão masculina, ele tem muita pulsão feminina, né? Mas aqui é outro caso, você nem entende o que eu tô falando, né? Depois o Peter fica até assustado aqui de eu comentar aqui, porque o Peter é um cara legal, né? É um cara que tá sempre correndo atrás da informação e tem até o medo. Se ele tá sempre correndo atrás da informação, tudo para ele se torna muito chato e antiquado, né? Então, mas ele é um cara nota mil, né? O Peter, né? Aí voltando à questão aqui, né? E o cara, além dele ser um cara nota mil, esse cara, ele, como fala, ele é extremamente organizado, doentemente organizado. Talvez até por isso que ele nunca se deu bem nos relacionamentos que ele já teve no passado dele, né? Acho que ele tem uns relacionamentos no futuro aqui, isso não é questão de conversar, isso é coisa pessoal dele, mas eu acho muito legal o conteúdo dele, eu tô aprendendo algumas coisas com ele, né? Eu pensei que eu já tinha aprendido tudo na internet, né? Mas o cara é fora da curva, né? E aí, voltando à questão aqui, mano, foi muito chato o teu podcast, eu já assisti uma hora do seu podcast. Quando for alguma coisa interessante eu vou assistir e vou até comentar aqui. Ah, Você, como fala, espero que... sim, eu falei que você não deveria ser policial militar. Por quê? Ou talvez você se deu muito bem sendo policial militar porque você sempre foi uma pessoa extremamente neutra e você precisava de uma prova concreta do ato, né? Mas você não tem um feeling de saber quem é bonzinho, quem é malzinho, quem é isso, quem é aquilo. Você não tem experiência investigativa de um policial. E tipo,
Vamos pegar aqui o Charles Bronson ou o Batman, né? Que eles vieram da época extremamente violenta da sociedade norte-americana, eu acho que é em 80, e eles foram imagens para orientar a população do que elas deveriam voltar, né? Toda a cultura norte-americana é uma lavagem cerebral, né? Para as necessidades do país, e um monte de filmes e propagandas estão muito relacionados às questões sociopolítica e econômica. Aí voltando à questão aqui, é assim, você não tem habilidade para ser policial, a não ser que você esperava ter 100% de certeza que a pessoa é errada. Então você é até um bom policial, você não tinha capacidade para ser um policial, mas você, com passo a passo, construía a sua carreira. Então, se você fosse assim, beleza, você poderia ser até um bom policial, mas para você ser um cara investigativo, você não tem habilidade nenhuma, né? E graças a Deus você conseguiu essa oportunidade no podcast, mas o podcast é muito mal feito, muito mal construído. E você gastou um dinheiro para fazer um podcast. Aí voltando a questão. Sim, não, mas você pelo jeito você é uma pessoa muito mansa e humilde, né? Ainda bem, ainda bem. Você não é um cara pá, mas você é uma pessoa que tem o pé no chão. E até por isso você deve ser o cara que mano, várias vezes você fez as mesmas perguntas e você nunca sai. Você nunca evolui o podcast, você está sempre assim, um bobo assim, não está entendendo. E a pessoa vai prosseguindo. Você sempre tem que trazer pessoas extremamente boas no seu podcast. Voltando à questão aqui, o Peter, ele é um libertário, né? Ele é um dos melhores libertários que eu já vi no Brasil aqui. O único libertário que era bom aqui, mas ele parece um robô. Até expliquei sobre o Paulo Cogos, né? E tem um cara lá que brigou com o governo lá porque o cara é um fracassado lá e comprou tudo em criptomoeda e ficou milionário. Eu esqueci o nome do cara lá. E o cara, mano, eu fico com a boca babando pra criticar todas as falhas da pessoa, mas, mano, criticar a pessoa simplesmente porque eu vejo as falhas dentro da mente da pessoa não é legal, não é legal, mas eu adoro criticar. Porém, eu critico e mostro o que é correto, né? O Peter, ele é um verdadeiro libertário. Esse cara ele poderia ser um mega de um político. Esse cara poderia ser o líder do movimento libertário aqui no Brasil. Esse cara aí, ele não tem uma porta aberta, ele tem todas as portas abertas para ele. Ele só precisa de um pouco de orientação, porque ele é marreta no trabalho dele. Ele não descansa, ele não desiste e ele está sempre focado em tudo. Então, isso tem um desgaste mental, emocional e de ideia. Só que eu estava conversando com uma moça, não vou dar explicação aqui de quem é a moça tal. Ela falou assim, o moço pediu tal coisa. Ela virou assim para mim, qual que é o seu nome mesmo, que eu esqueço? É Thiago, mas ela tem um respeito já como se fosse... A mulher dela, ela me tratou muito mal no começo. Eu até comentei muito sobre essa mulher no começo aqui no meu canal aqui, né? Que ela é mãe de uma moça que eu gostava, né? Que tem um esquizofrênico que me persegue aqui. Então é até bom deixar claro aqui que tem um esquizofrênico que é perigoso. E aí eu falei assim, então, mas eu acho, não sei se ela entendeu ou não, que eu falei, então, pelo fato que a nossa sociedade é uma constante mudança e que você sempre tem que estar à frente de tudo para ter resposta de tudo, para conseguir dinheiro para cuidar da família, às vezes a gente acaba perdendo as nossas formas de tratamento, de conversa, lembrar disso ou daquilo e tal. Porém, eu sei que você está lutando. Aí eu não sei se ela entendeu ou não, porque eu falo difícil, mas eu descrevo o caminho lógico do porquê que uma pessoa falou ou não, e essa habilidade que eu tenho é assim, eu bati no olho na questão que a pessoa falou, tal. Até ontem mesmo tem uma moça que ela lembra um pouco a minha mãe, né? Isso aqui já é uma outra história, uma moça que ela lembra um pouco a minha mãe, né? E ela é japonesa, né? Ela falou assim, mas você está falando isso da minha personalidade ou você está falando isso da personalidade das pessoas? Eu falei assim, olha, eu não gosto de olhar as personalidades das pessoas, porque eu não vou negar, eu sou um predador supremo, né? Eu não gosto de olhar para a alma das pessoas, porque eu não vou ter um pingo de remorso se eu falar alguma coisa íntima do coração da pessoa. Então, eu sempre fico com o pé muito atrás e ponho uma penumbra nos meus olhos. E pessoas boas, eu fico cego com elas, eu sempre apoio as pessoas boas. As pessoas que eu gosto, igual o Diabo Louro mesmo, o Diabo Louro aprontou uma coisa horrível lá. Só faltou botar o Diabo Louro no colo e neninho, vou levar você para casa para te proteger, né? Eu até contei pro Carrasco hoje. E eu sou mais ou menos desse jeito. Aí voltando à questão aqui, essa moça, aí depois que eu falei que ela me fez a pergunta, eu falei assim, você quer saber, você quer que eu explique a sua personalidade porque você está me acompanhando? Beleza, a sua personalidade é assim, né?
e tal, mas eu não vou te responder a sua personalidade com afirmações, eu vou responder por perguntas. Eu falei assim, eu fiz uma pergunta, outra pergunta, outra pergunta, e essas perguntas iam automaticamente ativar o porquê da personalidade da pessoa, toda a complexidade, a profundidade da personalidade desse indivíduo, e eu conseguiria, como fala, além disso, botar a pessoa na parede. A pessoa ficou com medo, né? As pessoas sempre ficam com medo comigo porque eu tiro as pessoas da zona do conforto e eu faço as pessoas correrem comigo com a ideia, né? Então é extremamente ruim, né? Então o que acontece? Eu prefiro estar sempre adormecido, e as pessoas que eu gosto, vou sempre falar alguma coisa que ela está querendo, que ela está pensando e tal, mas eu nunca vou invadir o espaço total da pessoa, porque se eu invadir o espaço total da pessoa, a pessoa vai se sentir mal, né? E eu até assustei que tem um amigo meu, Leonardo, que ele falou assim, Thiago, o cachorro gosta de invadir muito espaço das outras pessoas, né? Aí é sério, tá? Eu fiquei assim, puta, mano, será que eu falo pro Leonardo que eu me comporto igual cachorro, que às vezes eu invado o espaço da pessoa e trato a pessoa bem, a pessoa não entende, né? Então é mais ou menos isso e continua assim com o podcast, mas o podcast nunca vai ser nota 10. Pode trazer ótimos entrevistados, mas seu podcast vai ser sempre nota 6, Glauber. Você está totalmente perdido dentro do podcast, né? Mas as pessoas burras não vão entender que você está perdido, né? Mas quem sabe com o tempo, a sua mente ela consegue ter uma direção, né? Mas você tem uma pegada legal no teu podcast, mas você, né, não consegue evoluir teu podcast por incapacidade mental, né? Eu acho que uma das piores incapacidades que existe não é a física, é a mental, mas é a forma que você tem para lidar com os problemas da sua vida, né?